Pronto, já estamos de volta. Vem-se embora, Marcos, vem-se embora. Ana Maiane, Letícia. Agora, Letícia, não é possível que você não consegue entrar. Oi, Paloma. Não é possível. Pede aí para você entrar para ver se dá certo. Agora, Ana Maiane. Já pediu para entrar, Ana? Já, a Ana já pediu. E o Marcos também. Peraí. Que... Ai, meu Deus, quando começa com esse negócio que não pode entrar. Eita, Instagram enjoado isso, viu? Oi, Cida, tudo bem? Esse Instagram é cheio do blé, blé, blé também, minha gente. Quando ele... Mas eu acho que agora vai dar certo, todo mundo entrar. O Marco já conseguiu. Agora vai dar. Letícia, agora vai dar. Jesus, é isso. Agora aí! Sim. Falei! Consegui. É porque esse Instagram é cheio de manha, gente. Quem faz live já sabe. Ela tem implica, uma para de um. Maiane, tomara que você já passou agora. Letícia, agora é você que fala, viu? Já. Eu estava Maiane acompanhando você, né? Ela estava acompanhando e comentando. Oi, Renata, coisa boa de ver aí, Vi Renata vários Costa. comentários. Ela comentou até os links que eu tava dando, ela tava Pro botando, não foi? pessoal já ir Ela e estava já muito adicionar, atenta. né? Obrigado. E a Ana é só seu sinal, Ana, mas você já está quase dentro aí, já está Ai, 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 circulando. ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 vejam aí, que já tá, ela já está dentro, agora é o sinal dela que está, acho que está fraquinho. Eu Aí tá, estava mas que tentando ela e tá entrando. não entrava. Eu pensei, bem, vou acompanhar, né? É claro, mas aí eu sei que liveiro é assim, né? Eu sou uma liveira, é assim, já estou acostumada com o espiritismo. Mano Rei, que fica aí com a gente. Já solicitou, Ana. Ana, tá parecendo que você tá entrando, mas... Oi, Renato, gostando de tu, mulher por perto. Oi, Ismael. Na verdade, está dizendo que você já aceitou o convite, mas que o seu sinal é que está bem lento. Então, você sai e entra de novo, é melhor. Porque travou o teu sinal aí, teu sinal está travado. Som e imagem Eu queria, perfeitos, estava me né? Só... coçando aqui para fazer uns comentários às falas do Então, Marcos, vai né? comentando enquanto a Ana, você sai e tenta entrar de novo, que aí eu te chamo, porque o teu sinal agora está dando ruim aí. Sabe? Enquanto isso, vai comentando aí. Sim. Eu também trabalho com o ECA, né, Marcos? Então, todo esse relato que tu fazes, né, de que o espaço do lar pode ser um espaço de violência, e fazendo essa comparação, né, com o espaço escolar, do quanto é importante, porque é no espaço escolar, normalmente, que se identifica situações de relações abusivas ou de relações opressoras, né, nos lares. Então, tu percebes, assim, o quanto a nossa infância, ela ainda precisa de um espaço reconhecido e seguro, né, para ela existir. Porque toda a história da infância, que a Ana também já trazia ali na fala dela, e que tu também reforça, né, é de uma infância invisibilizada. E o Brasil, ele demorou muito para reconhecer a infância enquanto um sujeito, né? A criança enquanto um sujeito em desenvolvimento, né? Então, o nosso ECA, ele é muito recente, ele veio após a Constituição de 88, né? Foram pelo menos 50 anos depois da Declaração dos Direitos Humanos, que foi implementado no Brasil. E também a gente ouve com frequência, né, que o ECA é uma carta de direitos, né, que concede direitos ilimitados à criança. E não é, né? São as questões básicas, né, desde o direito à saúde, à convivência comunitária, aos alimentos, né, a convivência familiar, porque a gente sabe que existe muitas vezes uma negação familiar, né? A questão da escolarização, do acesso à cultura, do acesso ao lazer, para que não ocorra estímulos ao trabalho infantil por parte das famílias. Né? Como eu comentei no início da live, eu trabalhei 10 anos como professora. E nesses 10 anos como professora do ensino fundamental, nós víamos muitas situações em que a família, sim, estimulava a criança, né? Menos de 12 anos.
na pauta aqui, né? Que o critério do ECA é um critério etário, né? Até 12 anos, criança, assim, a partir dos 12, adolescente. Então, crianças eram estimuladas a trabalhar como babás, eram estimuladas a trabalhar na colheita, né? A região de onde eu falo é uma região agrícola, né? Então, como uma forma de que isso traria lucro, né? E a escola não traz lucro. Então, esse discurso, ele é presente ainda, ele é real, né? E nesse sentido, as balizas que a escola coloca no acompanhamento de frequência, na oferta de uma merenda escolar de qualidade, ela resguarda esses direitos, né? Então, também por isso, eu entendo que os ataques a esse ambiente estejam ocorrendo, porque daí você coloca em xeque essa instituição de Estado, né? É a forma que o Estado tem de proteger as crianças também. É verdade. Agora vocês levantaram algumas questões que eu gostaria que vocês agora apresentassem as soluções. Porque se eu estivesse lá do outro lado, eu ia estar me coçando, perguntando, eita, e agora? Beth é de Retalho, lá da Casa do Artesão, um grande abraço para você, Laércio, um abraço. Porque algumas questões vocês colocaram aqui, né? Tipo, a falta de escuta da criança, né? Parte do pai, da família, dos educadores também, a questão de não perceber a criança como ser de direitos, vocês colocaram isso, vocês colocaram a questão do uso excessivo das tecnologias, a questão da militarização das escolas. O Marcos, ele deu uma pincelada ainda sobre os incrementos de segurança no setor de educação. Será que isso resolve, não resolve? O Marcos falou mais ou menos sobre isso, assim, ainda, em uma de suas falas. Agora, como é que a gente resolve? A gente está com um grande problema, né? Eu comecei falando aqui como mãe para vocês, né? Até abrir dizendo, nossa, se eu fosse mãe com criança na escola, eu estava apavorada agora. Então, a mãe que está lá do outro lado, o que é que vocês aconselhariam? O que é que vocês diriam para a mãe para acalmar, aquietar o coração da mãe que está pensando, eita, meu Deus, amanhã às 7 horas tem que botar o menino lá na porta da escola. Se acontecer um tiroteio, tem acontecido com o Marcos lá, né? O Marcos tem um episódio aí que aconteceu lá, onde ele trabalha. Então, como fazer? Onde é que a gente encontra saídas? Existe uma solução? Se eu deixar que meu filho use menos a tecnologia, se eu vigiar um pouco isso, eu como mãe confesso para vocês, aí eu digo como mãe, eu me sinto, meu universo é muito diferente, o universo em que eu vivi quando adolescente é muito diferente do que meus filhos viveram e da minha juventude também, mundos totalmente diferentes. A Emanuela colocou assim, quando era na escola, sentava ainda no pátio e todo mundo dizia bom dia, que aquilo era muito legal, ela cresceu assim. E eu lá no meu pátio, na escola em São Paulo, a gente cantava um hino ainda de São Paulo, né? São Paulo, São Paulo, terra da glória, eu não me lembro mais. Mas mundos totalmente diferentes, que eu fui olhando para meus filhos, ouvindo a opinião deles e assim, escutando só, né? Eu falo, nossa, mas tá tudo tão diferente, não adianta eu dar minha opinião, porque não vai valer de nada, eu vivi outra época, foi outra coisa. Então, eu deixaria para vocês, educadores, aí, oi, Pizza do Flávio, esse desafio para vocês acalmarem o coração dos pais. O que a gente faz, então, para reduzir o número de violência nas escolas, ou para que seja, para livrar os nossos filhos do terrorismo que está atacando as escolas? A gente pode fazer alguma coisa sobre isso? Hoje, ouvindo, companheiro do PT lá de Condeúba, um grande abraço. Se eu fosse mãe que estivesse lá do outro lado, eu ia querer fazer essa pergunta para vocês. E agora, professora Ana, sentar com meu filho, ouvir. E agora, professora Letícia, o que é que eu faço? Jesus Maria Santíssima, Marcos, e agora? Militarizar a escola, não, porque armamentismo é pior, a Letícia escreveu, né? Então, o que a gente faz para resolver essa problemática? Mas nós estamos com um grande problema nas mãos agora, que é a violência nas escolas. Então, fiquem à vontade, eu vou pela sequência. O Iraci de Condeúba também, um grande abraço. A Amanda Esteves, que é a nossa roteirista da bancada, um grande abraço para a Amanda. Eu vou começar com o Marcos. Sou uma mãe, tô ouvindo aqui. Uhum. Como é que você me acalma aí? Acalma meu coração de mãe aí. O que você me diria agora? Oi, Lana. Um grande abraço, Lana Larraia.
Eu acho que tem várias coisas que precisam ser feitas. Eu vou pegar aqui o texto da uma mãe pede, arroba uma mãe pediatra. Olha o que ela diz. Primeira página lá, ela está disponibilizando essa publicação. Eu sei que você está com medo. É compreensível e racional sentir medo. Pânico ajuda? Entendo, mas não ajuda. Disseminar todas as ameaças que surgem nesse momento nos grupos ajuda? Muito menos. Foque na prevenção e menos em medidas que só reforçam a violência. Muro altíssimo, detector de metais, escolta armada. Nada disso te protege de verdade como você pensa. O buraco é mais embaixo. E uma dica: quanto menos falar dos ataques, parêntese, principalmente perto das próprias crianças e adolescentes, fecha parêntese, e menos ibope der ao assunto em grupos sem função específica, menos você estará mantendo uma engrenagem tóxica funcionando. Precisamos falar de soluções e não de repetir, aspas, disse-me disse, fecha aspas, que só cria pânico na sociedade. Está preocupada com algum risco? Denunciar na escola e na polícia é efetivo. No grupo de Zap, não. Então, estabelecer a normalidade aos poucos, porque isso ainda é episódico, eu estou falando de 22 casos em décadas, considerando que esses autores não é a maioria dos jovens, são pessoas que a gente pode trabalhar. Aí, logo em seguida, ela fala dos sinais de alerta, né? São pessoas que geralmente têm um comportamento de ameaça, porque essa pessoa verbalizou em algum momento isso, ou demonstra um interesse muito grande sobre determinados temas que não são normais que uma criança, um adolescente ou um jovem tenha interesse sobre esses temas, como armas, como nazismo, como fascismo, como discurso de ódio, como montar, como a Ana falou, um coquetel molotov. E se a família estiver atenta, pesquisar o histórico, ou de vez em quando entrar no quarto, né, tentar ver, ou o pai chama o filho lá para conversar, a mãe entra rapidamente, dá uma olhada, faz assim, gente. Vê as anotações, pega o celular e dá uma olhadinha, né? Roubo, desvio de bens, uma propensão a atos violentos ou discurso violento, um comportamento, né, muito isolado, muito restrito, comportamento hacker, acesso a determinados conteúdos. O próprio jogo, né, esses de violência em que você, inclusive, joga com pessoas estranhas, você tem que ter cuidado ali, não é só por causa desse perfil running amok, não, é porque pode ter um cara ali querendo aliciar você, promover um tráfico internacional de pessoas para qualquer fim, comportamento de ódio, até crueldade com animais. Ela diz que é um comportamento, às vezes, relacionado a uma pessoa que não tem um senso de humanidade e respeito a um ser vivo, trata mal, pode ser ali um perfil. É isoladamente que você vai identificar, uma pessoa que eu vi chutando um cachorro vai entrar numa escola e massacrar? Não, mas é um alerta. Mudanças agressivas e repetidas no visual, vandalismo, afastamento, isolamento, comportamento exibicionista, tudo isso. Aí ela só fecha assim, ó, gente. A maioria dos agressores tinha comportamento de isolamento. Em mais de 75% das vezes, alguém sabia da intenção do ataque e não acreditou, não denunciou. Bullying estava presente na vida de 85% dos assassinos. Então, comece educando seu filho sobre bullying. Falar de racismo, homofobia, gordofobia não é mimimi. Outra coisa, desculpa, gente. Misoginia. 93% dos agressores planejou antecipadamente o ataque e tinha um plano por escrito. Olhe o material escolar do seu filho sempre que possível. Negligência infantil e violência doméstica são extremamente comuns na vida desses agressores. Então, precisamos falar sobre tapinha. Tem gente que não morre porque apanhou, mas isso mata. Se não mata a pessoa, pode vir a matar outras pessoas. E é uma cultura de violência e a gente sabe dos ciclos que se perpetuam. Cuidado para não associar e como doença mental, ser doente mental não é sinônimo de ser uma pessoa violenta, respeito, né, a questão da loucura nesse momento. A gente pode estar falando até de um sofrimento psíquico, né, mas isso não é sinônimo, né, de loucura. A maioria absoluta das pessoas com doenças mentais não são violentas e nunca mataram ninguém. E ela fecha assim, ó, o meio tóxico, violento, negligência e a rejeição são os maiores influenciadores do comportamento destrutivo dos ataques. A tal, aspas, geração Nutella, do colo, do afeto, da gentileza, aí é a Ana falando, né? Do colo, do afeto, da gentileza, da firmeza, que não apanha, que é respeitada. É isso que a gente precisa resgatar. É uma boa maneira de recomeçar. Pensem nisso. Então, claro que botar um portal,
uma câmera. Eu Eu sou a adorei. favor nas escolas. Eu sou a favor. Mas a gente está falando de algo mais profundo. Foi a Ana também que... Não, foi você que disse, Ela. O buraco é mais embaixo. Por quê? Não é a segurança que vai dar segurança às escolas nesse momento. É uma questão que está afetando a sociedade, que Letícia falou super bem, diz respeito às nossas relações nesse momento. Há interesses econômicos envolvidos, há interesses ideológicos envolvidos, de hegemonia mesmo de uma cultura, sabe, supremacista e de ódio. Tudo isso está relacionado. Mas isso não é a maioria das crianças e dos adolescentes do nosso país, não. A gente vai sobreviver a isso, vamos passar por esse momento. E volto a dizer, é episódico já há algumas décadas. Agora ganhou um pouquinho de fôlego, até por conta do apelo midiático que isso representa. Aqui na Bahia, a gente teve só nos últimos 3 dias vários casos. Teve um adolescente detido no dia 12 com artefato nazista em Maquiné, no Rio Grande do Sul, um professor em Joinville que fez apologia ao ato que aconteceu lá, dizendo que defendia por ele matava até mais. Vocês viram esse caso. E aqui na Bahia, 2 casos. Ó. Colégio em Fazenda Grande 1, um menino de 20 anos, e ele diz que foi nas redes sociais e num aplicativo que ele descobriu tudo. E hoje num bairro aqui chamado Piripiri, uma criança de 11 anos e 7 adolescentes entraram na escola com armas brancas. Aprenderam a fazer e tá nessa coisa, né? Vai ter ataque ou não vai ter? Vai ter massacre ou não vai ter? O cara não vivencia nada. Não tem, são escolas humildes, né? Ele não tem acesso à cultura, não tem acesso a lazer, nunca foi no cinema. Pergunta se já foi no cinema. Nunca foi no cinema. E aí, qual é o barato dele? Como é que eu me destaco na galera? Ah, eu sou o violento aqui do grupo. Eu vou entrar com a escola, vou promover a desordem, o ódio e tal. Vamos ver no que é que isso vai dar. Pode até matar. Mas eu estou mais importando nesse momento em ser um star, ainda que através dessa forma, porque é o objetivo deles. Então é isso, é educar, gente, eu acho. Você acha que o objetivo é ser estar, no final das contas? Oh, desculpe falar assim, é muito resumido isso, né? Não é dessa forma. Mas, assim, um dos objetivos é ser odiado e é uma das formas de alcançar, de alguma forma, uma imagem, ter uma autoimagem. Eu existo e eu estou aqui. Ainda que seja do mal, já que eu não fui pelo lado bom, me respeitem. Eu existo. É isso. É um apelo da questão da imagem, do narcisismo, de alguma forma, né? De outro. O Lacan vai discutir aí a questão do falo, não sei o quê. Porque os especialistas nesse tipo de conduta falam muito, né? Sobre a clínica relacionada, o que não é loucura, tá? Mas existe também uma abordagem clínica, né? Psiquiátrica, psicológica aí de escolas que explicam no âmbito da juventude o que pode contribuir para esse tipo de comportamento, entendeu? São valores que todas as questões existenciais aí se revelam, né? Por que você procura se identificar com o grupo? É da condição humana. E você acha nesse grupo afeto, acolhimento e até um prestígio, né? Só diz assim, você integra o grupo se você fizer o rito de passagem. Qual é o rito de passagem? Enfiar a mão no formigueiro, numa comunidade indígena. É bizarro. Mas as mães estão lá batendo palma. Ok, pra gente é estranho. Outro rito de passagem. Você vai entrar lá na escola e vai matar. Matar pelo menos 10. Aí você agora é da galera. Vamos lá matar. É isso. E se a gente pensar direitinho no nosso baú aí de memórias, tá, gente? Com todo respeito a todo mundo que está assistindo a live. A gente pode ter sido assediado em algum momento de nossa vida a fazer alguma coisa errada. Até por um irmão. Roubem ali o bombonzinho nas lojas americanas. Faça não sei o quê. Entendem, gente? E a gente não mede, porque é da infância e da adolescência, os is. E de inteligência, mas e de imediatismo, e de inconsequência, e de maturidade. Os is levam. Então é a educação que resolve. A educação mostra os caminhos, abre a perspectiva lá da gente conversar sobre, fala sobre a diferença, fala sobre o ser e o conviver, sobre uma perspectiva da gente se aceitar como a gente é e da gente superar nossas dificuldades por uma via que não é a do ódio, não é a do conflito, não é a da violência. Mas o Brasil está complicado, viu? Conservador, reacionário, até o cristianismo tem responsabilidade aí nisso que está acontecendo, isso é fato, né? Porque legitimou e tem legitimado na história muitas vezes esse movimento de não enxergar nos indivíduos, a partir de suas condições humanas, seres humanos, né? E não é a primeira vez na história que o chinês faz isso, né? Me perdoe. Isso tem milênios. Obrigado. É isso mesmo. Não é a primeira vez que a humanidade sofre por conta de posições
teorias radicais, né, do cristianismo. Professora Letícia. Pois então, né, depois da fala do Marcos, resta pouca coisa ainda para mim pontuar, né? Porque ele traz, ele retoma a ideia, né, da pessoa buscar uma identidade. E esse espaço é um espaço muito acolhedor para essa busca de identidade, para a descoberta do corpo, para a descoberta das suas identificações, né? E quando não existe uma interação, quando não existe essa inter-relação, né, no espaço de amizade, coleguismo, e a pessoa acaba isolamento, ele vai procurar outros espaços de identificação, como o Marcos estava colocando, né? E nós temos aqui alguns movimentos, né? Especialmente do masculinismo, do neonazismo e do neofascismo, que eles acabam estimulando esse comportamento agressivo, desses rituais que o Marcos colocou e que eu também he, né, para nós discutirmos. E como não há um questionamento nesses rituais, porque eles fazem parte de uma identificação do sujeito, antes de fazer o ritual, né, nós temos narrativas muito fortes no sentido de estímulo à prática desses rituais para ser aceito no grupo ou para ser promovido no grupo, para se tornar mártir no grupo. Então, essa prática acaba sendo acolhida, né, o que é bem preocupante. Mas, enfim, onde que nós vamos reestruturar tudo isso? Se não no espaço escolar, se não exatamente com as disciplinas de humano que hoje estão perdendo seu valor, né? Ou melhor, eu penso que esses atos fazem um resgate dessas disciplinas, mostram o quão importante elas são para o nosso processo de humanização, né? Então, o problema no Brasil como um todo, né, de norte, nós estamos percebendo que é justamente a humanização dos sujeitos. E é claro que existe um comportamento de atenção por parte dos educadores, por parte das famílias, né, de diálogo, de muito respeito. E eu também não. É difícil responder, sabe, Célia, Ana e Marcos, uma resposta precisa, porque é um conjunto de fatores, né? Mas a atenção, o diálogo, principalmente assim, a troca, né, a empatia é que faz a diferença, né? Se você estimular um ambiente de isolamento, você está assumindo o risco de produzir uma narrativa que seja totalmente desconectada à ideia de cidadania e de direitos humanos, porque você não está se importando com o outro, né? E os espaços, então, especialmente para narcisismos, para psicopatias, eles acabam se formando livremente, se você não intervir. Então, como mãe, né, fiquem atentas aos seus filhos, dialoguem com eles, né, não dando ênfase aos episódios de violência, mas se importando com o cotidiano da criança, do adolescente, sendo receptiva às suas redes de amizade, aos interesses do seu filho, né, sem imposições de violência. E aos educadores, falando, né, do ponto de vista da educação, de profissional da educação, também, né, essa atenção aos comportamentos dos alunos, às relações de poder que existem dentro da escola, a prática de bullying, né, porque principalmente assim, a discriminação por algum fator é que leva ao isolamento e também a pensamentos de vingança, planos de vingança, e que podem vir a se tornar uma proporção inesperada, né, uma tragédia. Então, é importante discutir a humanização, as diferenças, né, as diferenças de classe, de gênero, de cor, de credo. Eu quero até pedir um parêntese na sua fala, porque eu lembrei agora de um vídeo da Tati Coeda, que é a nossa psicanalista que cuida do nosso público LGBTQIAPN+, na bancada. A Tati fez um vídeo outro dia desses, pedindo cuidado aos pais no trato com os filhos de apelidos, entre aspas, carinhosos, que chama de magrela, magrelo, gordinho, perna fina, cabeção,
E ele acha que está sendo um apelido carinhoso com o filho, e aí o filho sofre isso dentro de casa e sofre também quando chega fora de casa. Então o filho não encontra acolhimento nem em casa, nem fora de casa. Vocês minha mãe nos ensinou a nunca apelidarmos uns aos outros. Apelido lá em casa não podia, nem Inha, ninguém chamava ninguém de Inha. Só as duas mais novas são Sarinha e Aninha. Mas Célia é Regina, tem que ser assim. Por que é assim? Porque meu pai dizia, você tem que dizer seu nome completo. Porque eles não gostavam nem do Inha lá em casa, nem do diminutivo. E isso é interessante, eu fiquei pensando muito no que o Marcos estava falando e na sua fala também, né? Que a gente acaba machucando os filhos dentro de casa. E esse tipo de tratamento a gente deve muito observar bastante. Porque às vezes o que a gente está falando com o filho, achando que é um apelido carinhoso, para ele não é, né? Eu conheço pessoas assim que já tentaram suicídio porque o pai chamava de magrela e ela não gostava de ser magra. Então ela tentou suicídio por isso. Então é isso, né? Acho que vocês estão muito acertados nas reflexões de vocês. Eu estou ouvindo vocês mais como mãe do que como uma mediadora, sinceramente. Vai que eu seja avó aí algum dia. Eu vou lembrar disso tudo. Quero cumprimentar Spazio Italiano La Plata. Deve ser da terra de Letícia. A galera toda da pizza tá aí. Mas, Letícia, pode concluir a sua fala para a Ana falar, porque eu pedi um parêntese só. Eu terminaria minha fala também fazendo um convite para o pessoal fazer a leitura, né, do livro do Bauman, Vidas Desperdiçadas, em que ele traz um pouquinho, né, porque a Europa viveu antes do que nós, esses discursos de ódio, essa formação de grupos, né, de neonazismos, neofascismos e misoginia, né, para que as pessoas assim consigam compreender um pouquinho, né, do que está acontecendo na sociedade hoje. E talvez, né, a leitura do Bauman possa orientar algumas discussões com os seus filhos, com os seus irmãos, né, sobre o que está acontecendo nesse espaço escolar e sobre a questão da produtividade humana, né, e as relações. Acho que a crise que nós temos é de você querer tornar tudo produtivo, né? E esquecer do sujeito em si, né? Você está tornando o sujeito um objeto. Então, ele se torna descartável. Se ele não é útil, ele é descartável, né? Então, acho que esse seria também um bom ponto de reflexão para, né, famílias, para educadores, nos seus ambientes, para fazer essa retomada uma retomada da valorização da humanidade em si. Professora Ana. Deixa eu ver se eu estou ligada aqui, vocês estão me ouvindo. Então, eu acho que eu vou começar, porque eu fui fazendo uma série de anotações aqui, tá? Para não me perder, para não disparar. A primeira eu vou começar por essa educação vem de casa, comentário do Lucas, né? E realmente a criança aprende a partir da imitação dos adultos em seu entorno. Normalmente a sociedade quer sempre culpabilizar a mãe por tudo aquilo que não dá certo na criação do filho. Então, se o filho foi para um lado, você foi para o outro, o problema é da mãe, e não do pai, e não do tio, e não do avô. Entendem o que eu estou falando? Então, atenção, somos todos responsáveis pelas nossas crianças. Todas as pessoas que convivem, eu tenho aprendido muito a respeitar a cosmovisão de mundo indígena e africana, que colocam a criança como centralidade da comunidade. E todos somos responsáveis pelas nossas crianças. Eu acho que entendermos isso nesse momento é fundamental como sociedade. Nós estamos caminhando para um momento em que nós estamos perdendo essas relações humanas, nós estamos perdendo os limites, né, de sociabilidade, de moral, de ética. Então, voltarmos ao nosso olhar para essas sociedades que olham a criança como sol, como aquele que não é o futuro, é o presente, e que são a
nossa responsabilidade quanto sociedade. Então, eu, vizinho, que observa alguma coisa errada acontecendo com aquela criança, eu também sou responsável por ela, eu denuncio. Olha, aqueles pais, ou aqueles tios, ou aqueles avós, ou aqueles responsáveis, eles estão fazendo com que a criança assista cenas de violência, acesse situações de violência. É nossa responsabilidade como sociedade. Nós precisamos sair desse mundinho individual que só está nos levando para uma situação sem fundo, gente. Vamos lá, vamos aprender. Sociedade é toda responsável, não só pelas crianças na escola, mas também as que estão em situação de rua. Também aquelas que não estão tendo acesso à educação. Como a Letícia falou agora, Bauman vai falar dos corpos descartáveis pela sociedade. Então é muito mais amplo. Nós estamos falando de violências que cercam as nossas crianças, não só dentro dos muros da escola. E vamos lá. Parar com essa romantização de falar, olha, no meu tempo era assim, Célia, atenção. Isso é romantização. Tá? No nosso tempo... eu acho que era tão diferente. Gente, eu não estou conseguindo... Eu estou sendo sincera mesmo. Eu não tenho preocupação com isso, que até muitas mães podem... Não, mas a gente tem que conversar sobre isso. Né? A gente tem que falar sobre isso. Eu acho que é um tempo tão diferente que eu fico olhando para meus filhos hoje falando, gente, eu não estou conseguindo falar a linguagem deles, não. E deixo eles muito à vontade, respeitando. Era isso. Porque eu falo assim, o mundo é outro. Eu até tatuei nas minhas costas aqui, não sei se dá para ver, que tem 4 crianças, cada um com seu planeta, porque são meus 4 filhos, eu digo para eles. Cada um tem seu planeta, cada um tem seu mundo, tem sua vida e constrói a sua própria história. Cada um é agente da sua própria história. Isso não é me isentando de responsabilidade, não, que sou uma mãe muito responsável. Mas olhando assim para eles e dizendo, gente, eu estou muito atrasada no tempo. Aí eu fico respeitando a fala deles lá e só ouvindo. Às vezes eles gritam comigo aqui. Eu fico olhando para o nosso. Mas eu aprendo, professora Ana, pode jogar duro aí que eu estou como mãe mesmo. Estou de boa. Não, é isso. Então pense na sua mãe olhando para você. Ela falava, nossa, no meu tempo era tão bom. Veja, são momentos históricos diferentes. É só isso. É só isso. E o nosso erro, agora eu vou me apontar também, é não nos apropriarmos desse tempo também, porque é nosso. E nós temos que dialogar em igualdade. Olha, não estou entendendo esse tempo. Tem que aprender, gente. Bora lá. Bora lá, nós precisamos manter o diálogo aberto e em igualdade com os nossos jovens. Nem trazer. Eu ouço tudo, agora não entendo nada. Então vamos lá, de novo. Então, não, eu tô falando, eu ouço tudo que eles falam. Com calma, manhã, com calma, ou na gritaria, ou na bagunça deles, eu escuto tudo, eu sou ótima. Sou a mãe que diz, a gente queria uma mãe dessa pra gente. Mas mentira pura, não tô entendendo nada. Tô olhando. Pergunta. Estranho isso, hein? Porque às vezes é vergonhoso para uma mãe perguntar pro filho, não tô você não vai entender, porque eu pergunto. Não, eles falam, você não vai entender não, você não vai entender não. Quando eles falam assim para mim, eu falo, pode parar, hein? Pode parar. Eu falo isso. Explicar que eu entendo. Eu preciso entender para manter o diálogo. É isso. E aí é muito importante, gente, para nós eu fiquei lá na foto preto e branco. Eu fiquei na foto preto e branco. Tudo bem. Nós tivemos um celular que era aquele tijolo, lembra? E olha como o mundo está mudando muito rápido, gente. Muito rápido. E daqui para frente vai ser cada vez mais assustador. Então, veja, nós precisamos manter o diálogo aberto. Nós precisamos nos aproximar. Vocês é a única são feministas, gente. Vocês estão realmente elogiando o passado? É isso mesmo? Não que estejamos no melhor dos mundos, mas... Eu não estou elogiando, não. Eu estou achando que é diferente. Não, eu estou brincando. É um saudosismo das memórias afetivas. Eu entendo. Não, também não tenho saudade, não, viu? Acho uma merda. Acabou a saudade.
na Pronto. verdade. Gente, Eu não era tinha uma saudade, merda. não. Para de Só que era uma romantização. Tô merda. brincando. Olha, Era uma merda, Anazinha. meu chinelinho Ai, meu Deus. Havaiana era Só o que eu outro acho o borogodó. seguinte, que hoje é muito diferente assim, o trato, né? O trato que a minha mãe tinha comigo, de eu só dar uma olhada para mim assim, eu baixar a cabeça. E hoje eu dou a liberdade dos meus filhos falarem comigo o que quiserem, gritarem, não sei o que, eu digo, adoro, adoro, fale, bote a voz para fora, pode falar, fale mesmo, isso, ótimo. É por esse lado Tudo da diferente, evolução. né? Estamos evoluindo, né? Porque Mas eu não não sinto cabe saudade da minha mais época, não. Acho mal corre aquilo. aquele tempo do Quero nada. cala-boca não dá mais. Hoje Que nós isso, temos que gente? ter outro tipo de relação. E assim, o cala-boca é que causa situações de violência. Né? Então, bora lá parar com essa romantização, mamães. Vai. Até porque, Ana, desculpa de atravessar a tua fala, né? Até porque a violência psicológica, ela é silenciosa, né? Ela é de um olhar, ela é de uma verbalização Dói pra de caramba. violência. E dói muito, porque dói na alma da pessoa, né? A opinião dos pais, a opinião do professor, a opinião dos líderes que ela idealiza como referência, né? Ela fica marcada na subjetividade do sujeito. Então, talvez, a forma de violência que mais prejudica e que não deixa uma marca visível, né? Porque, às vezes, assim, a polícia, eles querem a marca física do que aconteceu, né? Eu quero a prova. E aquela violência psicológica que de repente despertou um sentimento de ódio, que despertou um sentimento de fúria, de raiva, ela não tá visível, né? Eu sei que tu lembrou. Eu sei que tu lembrou. E ela sei que eu lembrei, né? Nem me lembra do delegado falando isso. Pelo amor de Deus, nem me lembra. Isso. A questão da violência psicológica é o que vai desencadear esses comportamentos, né? Enfim, totalmente agressivos, que são de uma materialização do ódio que existe dentro da pessoa, né? Então, a gente precisa estar atento, sim, para esses diálogos, para mudar essa narrativa de ódio. Vai, professora Ana. Sigo minhas anotações aqui, gente. Olha lá, vamos lá. Eu tô chegando das mães aqui. Imagina, é isso, gente. É prosa, é conversa. É prosa. Porque ninguém resolve. Ninguém tem uma resolução aqui para apresentar. Nós temos possibilidades. A única coisa que nós sabemos é que violência vai gerar mais violência, sabe? Isso, alguém eu recebi uma fala de uma mãe que na hora me doeu tanto. Olha, meus filhos na escola estão tendo aulas com atiradores, o que fazer nessas situações, como se esconder. Gente, isso é de uma violência contra a criança. É uma coisa você falar tão isso, absurda. E assim, nós não podemos conceber isso dentro do contexto da escola. Isso não cabe dentro do contexto da escola, gente. Isso é de uma violência contra a criança que é inenarrável. Imagina o que... Olha, porque eles têm que aprender como se esconder. Imagina a cabeça dessas crianças assistindo aula e imaginando, nossa, eu tenho que estar preparada aonde que se acontecer e assim, sobressalto a cada barulho mais alto. Quem que vai aprender alguma coisa? Que conhecimento vai entrar aí? Escola tem que ser espaço da alegria, da calma, da paz, sabe? Da sociabilidade, da esperança, sabe? Não espaço de violência, de reprodução de violência. Não, para com isso. Ai, olha, corta. Vamos lá. Então, ó, a importância do diálogo, a aproximação entre gerações, isso é fundamental para nós conseguirmos desmontar na base essas narrativas de ódio. Porque, veja, nos últimos anos nós tivemos uma autorização discursiva. Foi isso que aconteceu. Quando o nosso ilustríssimo ex-presidente trazia aquelas falas de ódio, e graças a Deus que é esse, ele trazia aquelas falas de ódio, ele estava falando para uma certa parte da nossa população, você pode portar armas, você pode atirar em quem você quiser, mas é minha. Olha o que deu. Olha o que deu.
Ele autorizou toda essa violência que estava guardada dentro das pessoas a explodir na sociedade, sem se importar, porque isso mantém no poder meia dúzia. Eles não vão ser atingidos pelas arminhas, né? O que aconteceu? Não mexi em nada aqui. Tá dando eco. Vocês estão me ouvindo com eco? Nossa, se tivesse ligado outra parede de vocês. Eu não mexi em nada. E, ó, não vai me calar. Deixa eu fechar o microfone. Abro de novo. Tá. Aproveita e manda um beijo pra Bira, de Brasília. Te amo. Mãe de saudade, Bira. Vai lá. Outra coisa que eu marquei aqui. Menos falar nesses assuntos perto das crianças. Eu abro aqui inúmeras aspas, gente. Uma das escutas que eu fiz na escola, de situações de violência, a menina me falou o seguinte, uma menina de 9 anos. Você é a primeira pessoa que me ouve falar nisso. Eu estava lá durante toda aquela situação e ninguém falou comigo. Ninguém notou que eu estava ali. Eu ouço a fala dessa menina e penso em todas as crianças que estão dentro da escola. Eles estão ali, não tem como a gente não falar. Cada um na sua idade, cada um dentro da sua condição. E aí o que eu falo? Não fale o que você acha certo, pergunte a ele o que você está sentindo. Isso é fazer uma escuta da criança atenciosa. Traga a fala dele para você responder, tá? Na medida que ele precisa de resposta. Então, acolha. Fala, olha, nós estamos vivendo... Você ouviu falar de ataques na escola? Sabe? Vai na medida da criança. Uma criança de 5 anos você fala de um jeito, uma criança de 8 outro, de 10 outro, e assim a gente vai falando. A criança está perguntando mais coisa? Responda. A criança tem direito a saber. É ela que está vivendo isso no dia a dia. E eu ouvi ontem a fala de uma filha de uma amiga que está aqui com a gente, que ela me disse o seguinte, sabe, na minha sala, que já é a faixa dos 12, 13 anos, eles estão questionando como que deve ser viver essa situação de ataque na escola. Veja, eles têm razão e nós temos que conversar, porque antes conversar do que eles tentarem sentir a emoção. Se é bom ou se é ruim. Vejam a importância disso. O Marcos falou de uma coisa fundamental para crianças e adolescentes, que é se sentir estar, que é se sentir, tanto pode ser odiado como pode ser amado, mas o que ele quer é sentir que ele existe, que estão notando a presença dele. Então, a importância de nós ouvirmos a criança e reconhecermos a fala dela, ele vai sentir esse estar, essa presença no nosso cuidado e na nossa atenção, enquanto pais, educadores, sociedade, sabe? Não falar com a mãe e o pai como se a criança não estivesse ali. Das casas. E agora, no assunto que não quer calar, que eu deixei por último, porque eu sei que para muitos vai ser muito difícil engolir isso. E aí teve uma colocação aqui que é muito importante ter as disciplinas de filosofia, de história, de sociologia, contanto que não tenha militância política. Sinto muitíssimo te contar que o mundo não acontece dessa forma. Que todos temos um posicionamento político. Que escola sem partido é um posicionamento político. Entendem o que eu estou falando? Se calar diante de uma situação dessa é um posicionamento político. Você não trazer conteúdos que falem da nossa história, do que nós vivemos durante a ditadura, a forma como os corpos foram violados, a forma é um posicionamento político. Então não venha mais com essa conversa, por favor. Vamos aprender, vamos evoluir e passar desse momento. Todos temos posicionamentos políticos. Uns a favor da vida e outros a favor da morte.
Basta você escolher o seu lado e ser muito claro no que você quer que a escola reproduza. Eu prefiro e luto e sonho com uma escola que reproduza vida e vida viva. Tá bem? Eu imaginei que você tivesse lido esse comentário, aí eu pensei, alguém deve ter lido, mas não é a mim, não sou eu quem vou responder. Parabéns pela fala, Bira Augusto, que saudade de você, cara. Meu Deus, vou-me embora para Brasília. Gente, a gente está partindo para o final da nossa live. Gratidão a quem ficou com a gente até agora, né? E o tema muito importantíssimo, vocês viram aí esses 3 doutores aí falando com muita propriedade sobre o porquê o terrorismo está batendo na porta das nossas escolas. A gente acredita que vocês realmente ouviram. Eu aprendi muito como mãe, sentei mesmo aí, ó, o Batista falou, arrasou, Ana. Parabéns pela fala, o Bíblia está falando. Gente, foi muito, muito legal. Pode falar a palavra fantástica, se não puder, eu já falo. Foi muito fantástica essa live, foi muito boa. Marcos, você arrasa, velho. A gente precisa de você nessa bancada mesmo. Então, eu vou começar por você, para você deixar suas considerações finais. A Letícia, depois a Ana, e eu encerro. Parabéns. Ione Ribeiro, um grande beijo para você. Ione também da nossa bancada. Vai lá, Marcos. Tá fechado o seu microfone, amor. Tá fechado. Você foi fechado. Você foi fechado. Estava dizendo que dentro da proposta da live eu também adorei participar, aprendi muito e acho que a gente cumpriu aqui o papel de sensibilizar, né, de provocar, trazer alguns pontos, mas foi uma delícia. Eu estou com saudades, é possível? Já está, já, né? Foi muito bom. Obrigado. E é assim, essa pessoa deliciosa. Gente, peraí. Eu vou te meu fone, eu acho que é o meu. Não sei, começou a dar. Letícia. Também quero agradecer a todos que acompanharam até aqui. Tá com o microfone. Gurias. Alguém tá com os microfones? Foi eu. Tá bom. Quero agradecer, então, a todos que nos acompanharam até o final da live, né? Essa discussão é muito necessária, é uma discussão que perpassa a formação, né, da sociedade. Então, é uma pauta que nós não conseguimos esgotá-la, né? Enfim, o Marcos acho que também tem esse sentimento, que nós vimos só uma pontinha do iceberg aqui, né? Falamos sobre uma pontinha do iceberg. Procuramos, né, falar com uma linguagem acessível, enfim, porque tem temas muito profundos que estão como fundo, né, de todos esses atos. E a gente espera ter plantado muitas dúvidas, muitas reflexões, muitas provocações, porque quando a gente se sente incomodado, a gente começa a observar, né, o que está ao nosso entorno e começa um processo de mudança, né? Então, eu agradeço muito as provocações, as perguntas, a participação de todos, né? E espero que a gente possa voltar a trazer essa pauta em outros momentos e amadurecer essas ideias em conjunto. Obrigada. A Lau está falando, excelente discussão, necessária. Ana Rosa está falando, maravilha. Ana, suas considerações finais. Eu quero deixar como considerações finais os cuidados. Então, assim, gente, recebeu no Zap, recebeu pela internet, que vai ter ataque na escola, não reproduza. Não reproduza. Mande essa denúncia para o 190, para a polícia, certo? Mas não reproduza, porque quando a gente reproduz, nós estamos aumentando o algoritmo e fazendo com que essa mensagem seja mais enviada para mais pessoas. E é isso que esses grupos querem, causar o caos, causar a instabilidade através do medo, tá? Que nós não sejamos usados para isso. Além disso, reproduzindo isso, nós vamos estar ferindo o ECA, importantíssimo. Nós nos tornamos cúmplices, porque nós estamos expondo imagens de crianças e adolescentes. Estamos alimentando os grupos extremistas, então não compartilhem nenhuma notícia, por favor, não façam isso, por gentileza, tá bem?
denuncie diretamente às autoridades, deixo aqui de novo o 190, ou você pode denunciar de forma anônima através do site Escola Segura, que foi criado pelo governo, tá bem? Denuncie as plataformas. Nem sempre nós conseguimos que essas denúncias sejam acolhidas, tá bem? Mas é uma forma de nós também estarmos atrapalhando esse movimento. E tem um site, já que nós trouxemos vários sites, eu não vou trazer leitura, porque eu acho que vocês já indicaram leituras excelentes, mas eu quero indicar um site também para ser acompanhado, que chama Aos Fatos, que também tem trazido muitas contribuições para como nós devemos agir nesse momento. Então, gente, eles estão nos utilizando para causarem o caos, para difundirem o medo, tá bem? Vamos acreditar que as atitudes estão sendo tomadas, vamos dialogar com os nossos jovens e crianças, vamos acolhê-los, vamos nos cuidar, que vocês fiquem bem, relaxem, vamos ficar um pouquinho mais zen nesse momento e acreditar que tudo vai passar logo, tá bom? Tem a última pergunta para vocês, enquanto eu vou lendo aqui alguns comentários, vocês vão pensando que vai falar só numa frase. Se essa rua fosse sua, o que você faria? Vai pensando aí Marcos, Letícia e Ana. Batista está falando assim, Zé Batista, que eu não sei o nome dela, diz gratidão demais por cada perspectiva, cada soco no estômago e cada carinho. Foi isso mesmo, amiga, eu senti um soco. Meu Deus, eu pensei, se eu pudesse, eu tenho que nascer de novo, aprender a ser mãe de novo. Parabéns, as informações foram valiosas. A Sui Chagas está falando, a Lau está aplaudindo, o Paloma está dizendo gratidão aí pela contribuição, a Paty também, a galera está toda parabenizando muito vocês. Então, Marcos, se essa rua fosse sua, o que é que você faria? Desligaram, amor. Eu plantava um monte de árvore nas calçadas, pintava a rua toda colorida. Chamava meus amigos para vir morar nessa rua, todo mundo junto, minha família, vocês. E a gente começava a pensar um mundo melhor ali, a construir uma comunidade, que a gente ia fazer tudo por nós mesmos ali, todo mundo se ajudando, cada um com um trabalho, uma coisa e tal. Tentar subverter a lógica aí do mundo que a gente tem hoje. Começando dali daquela rua. Gostei dessa ideia. Então bora. Zélia Batista, quer dizer Batista. Letícia. Se essa rua fosse minha... Ó, tô dando cacofonia de novo. Gente, fecha os microfones. Não sei o que eu ouvi aí. Mas se essa rua fosse minha, eu amanhã, então, encheria balões, distribuiria para as crianças e convidaria para brincar junto comigo. O meu filho, os colegas dele, né? Porque eu acho que é isso. Qual é o tempo que a gente está dedicando também para conviver com eles? Qual é a relação intergeracional, né? Infelizmente, eu moro um pouco distante dos meus pais, né? Eles não estão aqui, mas ter mais convívio com a nossa família, ter mais convívio com os vizinhos, conhecer os vizinhos que moram na nossa rua, né? Ter mais contato com as pessoas e menos contato, talvez, com as tecnologias. Às vezes a gente fica da televisão para o celular, para o tablet, né? E não conhece o nosso vizinho de porta, não conhece o nosso vizinho, né, do lado. Então, se permitir conhecer as pessoas e se humanizar. Acho que é essa o meu ideal se essa rua fosse minha. Ana, se essa rua fosse sua? Se essa rua fosse minha, todos seriam acolhidos, todos seriam abraçados, todos seriam reconhecidos como seres humanos. Se essa rua fosse minha, a gente teria tempo para fazer nada e para fazer tudo. Eu acho que é isso, né? Tanta coisa que a gente queria que acontecesse na nossa rua e que a gente vai tornar possível. Essa rua vai ser nossa, gente, eu acredito. Vai sim, eu tenho fé que vai. Zélia Batista, um grande abraço. Iraci, a gente está lutando muito por você. Quero mandar um abraço para a doutora Gabriela.
que tem sido uma mulher muito guerreira, muito forte, que está aí do seu lado, viu, Iraci? Você nem sabe quanto ela tem lutado por sua causa, né, Ana Maiane? Sabe quem é Iraci? Um grande abraço para Condeúba. As mulheres de Condeúba, nós estamos com vocês. A bancada, essa roupazinha, está coladíssima com vocês. As mulheres, quem está aqui na live, quem é da bancada, está entendendo tudo. O Marcos, a Letícia, a Ana Maiane, está entendendo tudo. A Magali falou, grande contribuição, eu vou fazer uma palestra amanhã, em escola com o tema violência na escola. E a nossa linda dona de 1046, que faz parte também da bancada, que é a nossa Shirley linda, está dizendo parabéns pela live, foi incrível. Fiquem com Deus, fiquem com muita paz, fiquem com os orixás, com a fé de vocês, com Nossa Senhora, enfim, fiquem em paz. E vamos cuidar mais das nossas crianças. E se eu pudesse, eu nasceria de novo e reaprenderia tudo de novo sobre ser mãe. Porque eu, embora me digam que eu sou uma boa mãe, mas eu ainda acho que falhei pra caramba. Como é difícil ser esse troço chamado mãe, é um negócio muito difícil, viu, gente? Porque ouvindo vocês pensando, minha Nossa Senhora, ainda bem que meus filhos cresceram. Um grande abraço e até a próxima. Domingo a gente está aqui de volta. Até, muito agradecida. Beijão, obrigada. Um beijo, gratidão a todos vocês. Aí vocês, Marcos, obrigada. Tchau. Letícia. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Beijão. Valeu, grande beijo. Tchau. Tchau.